Olá, caros amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Cláudio César dos Santos, sou emissário do Movimento Benhor Brasil, aqui na cidade de Nova Friburgo, região serrana do estado do Rio de Janeiro. Estou aqui hoje para falar da gota diária contra a idolatria. Trabalho com o apoio do Rav Yaakov Jurgenstad e também do Morel Márcio Braga. Nós temos esse quadro da gota diária e vamos falar hoje, né, acerca de Jeremias, JC. Né, vou falar aqui só no começo para vocês entenderem que é o JC, Jesus e os pescadores, o Yeshua, tá, gente? Mas não vou falar mais para não ficar com o nome idólatra na boca, tá bom, gente? Não estou aqui para atacar nenhuma religião, não estou aqui para discriminar ninguém, desfazer de ninguém. Eu fui cristão durante 30 anos, aprendi alguns bons conceitos, mas o que acontece é que eu ter passado por um judaísmo, né? Eu pratico o judaísmo para os judeus, né, chamado Benoa. Então, as contradições, as traduções erradas, eu segui uma Bíblia, eu vou falar aquilo que eu seguia, de um lugar que usava a Bíblia João Ferreira de Almeida, a pior das traduções e sem falar dos erros que tem dentro dela. Vamos aqui, gente, falar hoje do tema, tá? Vocês compartilhem esse like, compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal, dê o seu like, dê o seu joinha, enfim, vamos ajudar o canal a crescer, né? Porque passar de verdade para as pessoas, acordar a pessoa dessa lavagem cerebral, que são 2000 anos, as pessoas não acordam. Ah, mas cresceu muito, mas como é grande, por que acontece tanto milagre? Milagre não quer dizer nada, absolutamente nada, porque, pelo contrário, milagre só prova que muitas vezes aquela religião ou aquele caminho não é verdadeiro, porque está escrito que o falso profeta faria milagres e sairia muitos dentro do povo judeu, como saiu Yeshua, JC, aquilo que a gente já falou, tá entendendo? Então vamos lá. Jeremias, JC, Yeshua e os pecadores. O profeta Jeremias, no capítulo 16 do seu livro, nos traz uma mensagem severa, retratada em vívidas imagens gráficas. A primeira ordem que ele recebe é para que não tome mulher naquela terra, isto é, em Judá, e que não gere filhos ali. Isto porque o juízo descrito no versos 3 e 4, em breve, sobreviria a nação, e pelo que entendemos, Deus desejava poupar o profeta de mais escador. Era o exílio que breve viria, isso no ano 606, antes da Era Comum. No verso 4, vemos que os habitantes de Judá serão atacados impiedosamente pelos inimigos e que os animais da terra os devorariam. Toda vez que lemos em profecia uma referência a animais, isso significa povos estrangeiros, tá, gente? São metáforas, alegorias aos povos estrangeiros. Tá? Isso significa povos estrangeiros, nações pagãs, gentios inimigos, como está escrito em Daniel 7:17. Mais chocante ainda é o verso 5, onde lemos: não entres na casa do lucro, nem vais a lamentar, nem te compadeça deles, porque deste povo, diz o Senhor, retirarei a minha paz, benignidade e misericórdia. Ou seja, devido às más ações daquela geração, Jeremias não poderia nem mesmo entristecer-se com eles em seu lucro. E pelo que lemos no versículo 8, não poderia também nem mesmo alegrar-se com eles em seus banquetes ou festas, nem entres na casa do banquete, para que assentares com eles a comer e a beber. E a razão para isso é que Deus faria cessar naquele lugar a alegria e os motivos para as festas, e mesmo o momento alegre e prazeroso dos casamentos. Mas qual a razão para esta mensagem tão pesada, aparentemente destituída de misericórdia? Judá andou após outros deuses,
E será que quando anunciares a esse povo todas essas palavras, e te disserem, por que pronunciou o Senhor sobre nós todo este grande mal? E qual é a nossa iniquidade? E qual é o nosso pecado que cometemos contra o Senhor nosso Deus? Então lhes dirás, porquanto vossos pais me deixaram, diz o Senhor, e se foram após outros deuses, e os serviram, e se inclinaram diante deles, e a mim me deixaram, e a minha lei não aguardaram. O texto claramente denuncia a idolatria dos habitantes de Judá naqueles tempos. Por várias vezes, em toda a Torá, o povo de Israel, como todo, advertido sobre tais práticas e suas consequências, sendo Deuteronômio 28:15 e 68, nos textos mais clássicos. Mesmo com essas duras advertências, percebemos que o capítulo 16 de Jeremias ilustra muito bem a condição do povo judeu antes do exílio. No verso 12, somos informados que aquela geração para a qual o profeta falava praticou coisas ainda piores do que seus ancestrais, dando ouvidos apenas àquilo que desejavam fazer, ignorando a vontade de Deus. Como consequência disso, os israelitas seriam lançados fora de sua terra, para lugares que eles não conheciam, e ali não passariam a servir deuses estranhos. Entretanto, mesmo em meio a toda esta situação desesperadora em que eles seriam removidos da sua terra, conduzidos para países estrangeiros e sendo induzidos ao serviço idólatra, os versos 14 e 15 trazem uma promessa de redenção e de retorno de todas as tribos, ainda para o futuro, depois das advertências e das promessas do futuro libertamento. O verso 16 introduz uma cláusula surpreendente e, de certa forma, por meio de uma linguagem cifrada, oculta, o que não é nada reveladora na aparência. Tentaremos aqui tratar e revelar quais as mensagens sublimes que ela nos traz em Jeremias 16:16, tá, gente? Eis que mandarei muitos pescadores, diz o Senhor, os quais pescarão, e depois enviarei muitos caçadores, os quais os caçarão de sobre todo o monte, e de sobre todo o outeiro, e até das fendas das rochas. É preciso notar a presença de dois tipos de inimigos aqui nesta passagem. Esses inimigos seriam os responsáveis pela queda dos judeus em seus dias, e é nítido na taxa aqui dos dias anteriores ao exílio babilônico, mas por incomum que possa parecer, a passagem é também uma alusão à diáspora romana. Para que possamos compreender tal ligação, é preciso que se lê o verso 18. E, primeiramente, pagarei em dobro a sua maldade e o seu pecado, porque profanaram a minha terra. A presença do termo hebraico mishne denota nesta passagem a ideia de duas vezes, ou então duplamente pelo texto. As punições para os israelitas daquela geração seriam dobradas. E é exatamente isto que vemos ocorrer ao longo da história. Agora sobre os pescadores, vamos lá. Qual seria a ideia por trás da informação aqui que aqui temos, em que Deus enviaria pescadores para pescar os judeus? E por que isso seria uma punição? Vamos imaginar, né, gente? Vamos lá, vamos raciocinando. Naturalmente, os israelitas eram pessoas e não faz sentido que se interprete a passagem de forma literal. A metáfora, então, precisa estar falando de outras coisas. Houve, na história judaica, alguma coisa que possa ser lembrada por meio de pescadores, de pesca ou de coisas afins? Em especial, há um registro de coisas relacionadas à pesca e pescadores que tem causado ruína ao povo judeu. Em especial porque eles sigam muito deles seduzidos como peixe, que cai numa rede, ou que acaba mordendo a isca e sendo fisgado. Sim, certamente houve, desde o seu início, o cristianismo tem sido lembrado pela simbologia do peixe, tá, gente? O cristianismo é muito lembrado na simbologia do peixe. Messianismo, a gente vê carro, qualquer coisa por aí com símbolos de peixe. Então vamos ver esses enganos que tem por aí, esses enganos que tem por aí, que caem numa rede ou que acabam mordendo lá. E pescadores que tenham causado ruim ao povo judeu, em especial porque eles sigam muitos deles seduzidos como peixes, que caem numa rede ou que acabam mordendo a isca, sendo fisgados. Sim, certamente houve desde o seu início o cristianismo ter sido lembrado pela simbologia do peixe, da pesca e de pescadores. A palavra do grego antigo para peixe é
Ischis, os primeiros cristãos, idealizam um acróstico desta palavra, a partir de uma doutrina central de sua fé, Iesus, Cristos, e os Soter, ou seja, JC, né, que eu não quero falar o nome, e Eixo, Filho de Deus Salvador. O batismo nas águas, praticado por imersão na igreja primitiva, criou um paralelo entre os peixes convertidos. Então, eu vou falar aqui, vamos lá, gente. Se você é evangélico, uma pessoa muito moral, boa, bacana demais, muito bacana, mas vocês verem da onde surgiu, chamada igrejas primitiva, o catolicismo, tá, gente? E já fizemos um vídeo acerca de sinagoga e igreja, a diferença de um do outro e o termo, porque o catolicismo aderiu ao termo igreja, tá? E porque o termo igreja foi aderido pelo cristianismo, tá? Vamos mais à frente. O teólogo do século II, Tertuliano, colocou desta forma: nós peixinhos, a imagem de nosso isques, quer dizer, JC, nascemos na água. Gregos, romanos e muitos outros pagãos usaram o símbolo de peixe antes dos cristãos. Portanto, o peixe ao contrário, digamos, na cruz, atraiu pouca suspeita, tornando-se um símbolo secreto perfeito para os crentes que se sentiam ameaçados pelo escravo. O próprio JC, afinal, o Messias criado por Roma, afinal teria dito aos seus discípulos que eles fariam pescadores de homens, Mateus 4, 17 e 29, e que os primeiros a serem pescados ou fisgados por aquela doutrina estranha ao judaísmo iam ser exatamente eles, os judeus. Caçadores. Vamos aqui, gente. No mesmo texto de Jeremias 16, vemos que os caçadores também seriam enviados a fim de perseguir e caçar os israelitas sobre todo o monte e de sobre todo o outeiro e até as fendas das rochas. Como vimos falar de caçadores no texto bíblico, a imagem de Esaú, ou Esaú, é aquela que apresenta primeiramente isso que aparece mais óbvio e natural, ao percebermos que Esaú era o arqui-inimigo de Jacó. E ao nos depararmos com essa ideia, que é expressamente demonstrada pelo texto, é impossível não registrar aqui que a tradição judaica via em Esaú, ou Esaú, Edom, o símbolo do cristianismo, tá, gente? Para vocês terem ideia, eu fui cristão, tá, com vocês, muitos que assistem o canal, né, muitos que estão para assistir o canal, fui cristão, né, vivi dentro do cristianismo 30 anos, enganado, como falei, persuadido por essa doutrina, né, por esses dogmas, contrário a Deus, tá, gente? Contrário ao Deus verdadeiro, ao Deus criador do céu e da terra, o Deus que é uno e único, que não se divide, tá? Que não nasceu e não morreu. E essa história, não, Deus vai voltar, não. Que história de Deus vai voltar? Deus voltar, já ouvi gente falar, não, Deus morreu e vai voltar. Deus nunca morreu, e menos vai voltar. Deus está presente em todo instante no mundo. Isso é prática de idolatria, daquelas bem herege. Vamos lá. O inimigo mais acirrado no judaísmo rabínico era o cristianismo, defendido pela igreja romana, que literalmente passou a caçar judeus pelos 4 cantos do mundo. Em todas as nações onde sua influência era exercida, vejamos que diz o comentário de Abarbanel sobre Obadias 1. E a partir disso, você pode saber que o profeta Obadias não profetizou apenas contra a terra de Edom, que fica nas vizinhanças, na terra de Israel, mas também contra o povo que se ramifica a partir daí, se espalha por todo o mundo. Esse que é o povo cristão em nossos dias, eles são os filhos de Edom. A conclusão que chegamos é que o cristianismo já estava antecipado nas profecias como instrumentos de aniquilação do povo judeu, antes e também depois da destruição do segundo templo. Entretanto, nosso propósito, texto, alude ao fracasso dessa missão quando diz que o povo de Israel seria no futuro plenamente restaurado e liberto dessa opressão. O termo de Obadias, gente, que fala aqui, posso até passar para vocês aqui, né? O termo de Obadias, a gente sabe
Obadias é um dos melhores profetas aqui, né? E a gente sabe que Obadias teve um papel central. E o que diz aqui em Obadias? A casa de Jacob será um fogo, e a casa de José uma chama, e a casa de Esaú será um restauro. Aquelas incendiarão e esta consumirão. Ninguém mais escarrega a casa de Esaú, porque a terra assim determinou os habitantes do sul, entrarão o monte de Esaú, e as planícies dos filisteus erguerão o campo de Efraim. E o campo de Chorões de Benjamim, erguerão Gileade, os cativos do exército, os filhos de Israel, que habitavam com os cananeus de Xofate, os cativos de Jerusalém, que habitavam em Sefarade, posicionou a cidade do sul. Salvadores subirão ao Monte Sião para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Eterno. Então, gente, o monte de Esaú, né, a gente sabe que o povo judeu está na diáspora romana há muito tempo, né? E nós sabemos que o império, que restou do Império Romano foi o Vaticano, e que restou, e que o Vaticano, assim, e outras formações. Mas houve a reforma protestante, reforma disso, reforma daquilo. Reforma do que? Errado só dá errado. Então, gente, isso daqui é o que nós estamos passando na conclusão. Quando chegamos à conclusão que chegamos, que o cristianismo estava antecipado nas profecias como instrumentos de aniquilação do povo judeu, antes e depois também da destruição do segundo templo. Portanto, o nosso propósito alude ao fracasso desta missão, quando diz que o povo de Israel seria no futuro plenamente restaurado e liberto dessa opressão. A gente sabemos que o povo de Israel vai ser restaurado e a sua missão continuará por muitos e longos tempos, até a revelação do verdadeiro Mashiach, que seja breve em nossos dias, visitar conosco na nossa Beit Novo Friburgo, aqui na cidade de Novo Friburgo, região serrana do estado do Rio de Janeiro. Temos também a plataforma Bem no Brasil, temos a Academia de Noé, enfim, visitar conosco, porque tem vários estudos. Qualquer dúvida, nos procure. Estamos em acesso nos grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram, acesso livre para todos. Tchau, tchau, tudo bom, até a próxima.